tem algo estranho acontecendo toda vez que um bebê para tudo, só para te encarar. Ele não pisca, não desvia, não parece distraído. Só fixa os olhos em você com uma intensidade que, por algum motivo, deixa até adultos desconfortáveis. Muita gente ri, faz careta, balança a mão na frente do rostinho, tenta quebrar o momento como se aquilo fosse apenas uma cena fofa do dia a dia. Mas quase ninguém para pensar no que realmente está acontecendo ali. E esse é o erro. Porque aquele olhar, que parece simples, pode ser uma das coisas mais profundas que um ser humano faz nos primeiros meses de vida. A explicação mais comum é a mais fraca. Dizem que bebês olham para rostos porque é o formato mais interessante por perto, que eles ainda enxergam pouco, então acabam presos ao que está na frente deles. Parece lógico, parece suficiente, mas não é. Porque depois de pouco tempo, o bebê já consegue perceber muito mais do que apenas um rosto próximo. Ele poderia olhar para a luz, para o teto, para a janela, para qualquer movimento no ambiente. Mesmo assim, repetidas vezes, ele escolhe olhar para você. Isso muda tudo. Porque quando existe escolha, já não estamos falando de um reflexo vazio, estamos falando de preferência. Estamos falando de atenção direcionada. Estamos falando de um cérebro pequeno, ainda em formação, decidindo onde vale a pena investir energia. E por algum motivo, esse cérebro conclui que o seu rosto importa mais do que o resto do mundo naquele instante. É aí que a história deixa de ser fofa e começa a ficar séria. Porque o bebê não está só te olhando, ele está tentando ler alguma coisa. Seu rosto, sua expressão, seu tom, sua calma, sua atenção. Antes mesmo de entender palavras, ele já parece entender que existe informação em você. Informação importante, informação útil. Como se por trás daquele olhar silencioso estivesse acontecendo uma coleta intensa de dados que ninguém percebe à primeira vista. E o mais impressionante é que ele não está apenas olhando para você. Ele pode estar usando você para montar o próprio cérebro. Isso significa que, naquele momento, seu rosto não é apenas um rosto, é referência, é pista, é mapa. O bebê encara porque, de algum jeito, precisa da sua presença para organizar melhor o próprio mundo. Mas o que os cientistas descobriram depois disso deixou a psicologia infantil em silêncio por um motivo perturbador. Quando um bebê olha fixamente para você, ele não está só vendo um rosto, está tentando entender como se sente um ser humano. E isso não é força de expressão. Durante muito tempo, muita gente tratou esse olhar como um detalhe fofo, um comportamento automático, quase vazio. Mas a ciência começou a mostrar que ali existe algo muito maior, algo ativo, algo profundo, algo que começa a moldar a mente do bebê em tempo real. Pesquisadores descobriram que em interações face a face, o cérebro do bebê responde de forma muito mais intensa quando existe contato visual real. Em linguagem simples, quando ele olha para você e você olha de volta, o cérebro dele entra em um estado especial de conexão, como se estivesse tentando alinhar sinais, captar padrões, entender o que sua expressão quer dizer. Não é só visão, é leitura emocional, é aprendizado vivo. E é por isso que o seu rosto importa tanto. Porque para um bebê, o rosto humano é muito mais do que aparência. É um painel de segurança. É dali que ele tenta descobrir se o mundo está calmo ou perigoso, acolhedor ou assustador. Se você sorri com leveza, ele relaxa. Se você demonstra tensão, ele sente que algo mudou. Antes mesmo de falar, antes mesmo de compreender lógica, ele já aprende por expressão, por tom, por presença. O bebê não apenas enxerga você, ele se regula por você. Talvez o exemplo mais forte disso esteja em um experimento que chocou a psicologia infantil. A mãe brinca normalmente com o bebê, sorri, responde, interage. O bebê acompanha tudo com atenção total. Então, de repente, ela para, mantém o rosto imóvel, sem resposta, sem emoção, sem troca. E o que acontece é inquietante. O bebê percebe quase na hora. Primeiro tenta recuperar a conexão.
sorri mais, se move, insiste. Depois vem a frustração, o estresse. Em muitos casos, o choro, como se aquela ausência repentina quebrasse algo fundamental dentro da experiência dele. Isso revela uma verdade desconfortável. O olhar do bebê nunca foi vazio, era conversa, era teste, era construção. Cada vez que ele te encara, está recolhendo sinais para entender vínculo, emoção, segurança e presença. Está aprendendo como funciona um rosto humano e, por trás disso, como funciona uma mente. E é por isso que esse olhar mexe tanto com a gente, porque no fundo existe algo enorme acontecendo naquele silêncio. Naquele instante, você não é só um adulto na frente dele, você é o mapa que ele está usando para aprender a existir. E se isso já parece estranho, espera até descobrir por que alguns bebês riem sozinhos para o vazio.